Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós respondemos questionamentos voltados para a Palavra de Deus, falamos sobre a nossa fé, sobre religião e assuntos que envolvem a teologia de alguma maneira. Também nós respondemos a vídeos, respondemos a ataques que são feitos à Igreja Adventista, a igreja a qual pertenço. E no vídeo de hoje nós vamos responder uma polêmica do momento, não é? Pastor André Valadão teceu alguns comentários em sua rede social e nós vamos responder pontualmente aos comentários que ele fez, trazendo luz sobre o assunto, trazendo a verdade sobre os fatos e eu espero que o vídeo de hoje seja uma bênção para você e que ajude a esclarecer de fato quem são os adventistas do sétimo dia, como nós pensamos, você que não é adventista e teve contato com este material, com esta visão, não é? Do pastor André Valadão, realmente é assim que pensam os adventistas, esta é a crença dos adventistas, então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Aproveita e já compartilhe com os seus amigos, deixe o seu comentário aí e o seu like também nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um assunto relevante e assim outras pessoas sejam alcançadas. Muito bem, meus amigos, como vocês já sabem, aqui em nosso canal nós sempre trazemos respostas em um tom respeitoso, entretanto com firmeza. Nós sempre falamos de maneira firme, principalmente quando os ataques que são feitos contra nós, adventistas do sétimo dia, usam de inverdades, não é? E o vídeo de hoje não pretende fazer com que o pastor André Valadão mude o seu posicionamento em relação ao adventismo. Eu gostaria muito que ele assistisse esse vídeo e, quem sabe, repensasse. Estamos aqui próximos, né? Ele mora na Flórida, eu moro aqui no estado de Connecticut. Inclusive, agora no mês de março, abril, eu estarei indo para Orlando. Se o pastor dissesse, olha, vamos sentar e conversar, para mim, sem problema algum, sentaríamos, conversaríamos e eu apresentaria de fato qual é a visão da Igreja Adventista sobre os pontos que ele apresentou. Então veja, ninguém é obrigado a acreditar como nós adventistas acreditamos. Bom, algo que é muito comum quando um pastor protestante, evangélico é questionado acerca do adventismo é dizer que o adventismo é uma seita, não é? E quando você pergunta por que o adventismo é uma seita, os argumentos, via de regra, eles giram em torno dos mesmos pontos. Parece que sempre é uma repetição, um repetindo do outro. Olha, eu já respondi aqui no canal, o Dr. Augusto Nicodemos é uma pessoa que tem uma envergadura teológica muito grande, um indivíduo que tem um conhecimento. Já respondi o pastor Paulo Júnior também aqui no canal. Mas o que a gente tem percebido é que alguns dos pontos que são levantados por esses indivíduos, por pessoas assim, até têm um conhecimento teológico, alguns dos pontos simplesmente não são verdade, não é aquilo que nós acreditamos. E para saber o que nós acreditamos era muito simples, bastava uma olhadela no livro Nisto Cremos. Como que os adventistas creem? Bom, deixa eu ver o que realmente creem os adventistas, quais são as doutrinas fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Mas ao invés disso, muitas vezes o que nós encontramos são pessoas que vão para a internet e aí, o que eu posso falar dos adventistas? Aí pega alguma coisa ali e foi exatamente o que aconteceu nas últimas postagens do André Valadão. Apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou e infelizmente eu não vou chamar isso de pesquisa, mas nesse copia e cola, sabe? Como as pessoas hoje em dia falam, né? Dá um Google, neste dar o Google, ele trouxe algumas coisas que não são verdade, outras que nem existem, e eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá. O primeiro print foi esse, fale sobre os adventistas. E a resposta foi simples e direta. Eles são uma seita. São uma seita. Curta, não deu maiores explicações, o que naturalmente gerou outros comentários, né? As pessoas começaram então a querer saber por que são uma seita, não é? Quais são as causas? E então ele apresentou. O segundo print que eu gostaria de destacar é exatamente esse. Porque você disse que a Igreja Adventista, né, é uma seita. E ele disse assim: vejamos apenas alguns ensinos heréticos do Adventismo.
Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Livro Grande Conflito, páginas 420 e 421. Ellen White também afirma que Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. Livro Em Definição da Doutrina, página 12. Ellen White também afirma que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Livro Vida de Jesus, página 204. Ellen White também afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus Cristo. Livro Primeiros Escritos, página 14 e 15. Ellen White, o espírito de profecia, afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. Livro Grande Conflito, páginas 453, 454, 609 a 617. E o livro História de Nossa Igreja, página 99 e 103. E muito mais doutrinas absurdas. Uma seita. Bom, meus amigos, de cara, antes de responder cada ponto desse que foi levantado pelo pastor André Valadão, eu preciso dizer para vocês que 2 dos livros que ele mencionou aqui simplesmente não existem. Eu não vou nem dizer que são livros esgotados, são livros que não estão sendo publicados mais. Não, são livros que não existem. Deixa eu tornar simples a minha afirmação. Alguém que escreveu esse texto mentiu, inventou o nome de um livro, colocou a paginação e o pastor foi lá, copiou e jogou. O livro Em Definição da Doutrina não existe. Ellen White nunca escreveu esse livro. E ele coloca aqui, como vocês podem ver no texto, Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta. E aí, no segundo parágrafo, afirma que Jesus, ou seja, Ellen White ainda, afirma que Jesus não fez expiação na cruz pelos nossos pecados. E aí, bom, esse livro Em Definição da Doutrina, eu pesquisei, Ellen White nunca escreveu esse livro, não encontrei uma outra editora que tenha publicado esse livro, não encontro esse livro em lugar nenhum, simplesmente alguém inventou este livro. Outro livro que nós não encontramos é este aqui embaixo, História de Nossa Igreja, página 99 a 103. História da Nossa Igreja, História de Nossa Igreja. A Igreja Adventista não tem esse livro, não me recordo de ter visto esse livro na Igreja Adventista. E aí você tem um problema muito grave. Qual é o problema? Quando você vai fazer uma busca, uma pesquisa, para você responder, você precisa fazer isso com responsabilidade. Principalmente porque o pastor André Valadão, eu posso acompanhar aqui agora para não trazer números irreais, mas o pastor André Valadão tem 5,8 milhões de seguidores, quase 6 milhões de seguidores. Ou seja, quando ele fala algo, ele alcança milhões de pessoas em sua fala, e se a sua fala não for verdadeira, se a sua fala estiver equivocada, errada, muitas vezes as pessoas que tiveram acesso à fala dele não terão acesso à verdade. E isto deveria fazer com que o pastor André Valadão fosse muito mais responsável em suas afirmações. Por exemplo, o pastor então fez essa pesquisa, e se você quiser eu posso deixar no link da descrição, mas eu quero abrir aqui com vocês, eu vou mostrar na tela para que vocês possam ver o site onde o pastor buscou esta informação. Olha só, este é o site Batista da Promessa.weebly. Olha só, este aqui é o site, Adventistas da Promessa e etc. Vejamos algumas falácias do Adventismo, e aí ele vai citando algumas coisas, e por exemplo, o livro, deixa eu só achar aqui, História da Nossa Igreja aparece aqui, o argumento que ele usou. Outro, parece que ele saiu pegando assim, recortando e colando ali na sua postagem, não é? Aqui. Ellen White afirma que Jesus Cristo não fez expiação na cruz
pelos nossos pecados. Está aqui o livro em definição da doutrina. Você pode ver que, de fato, houve apenas um Ctrl+C e Ctrl+V. Pois é muito triste a gente notar a forma como alguns líderes religiosos simplesmente falam de uma denominação séria como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja histórica, uma igreja com mais de 100 anos de história, uma igreja relevante. Olha, se ao invés de, por exemplo, o pastor André Valadão, se ao invés dele ter colocado as principais heresias da igreja, enfim, achou ali no site da Batista da Promessa e já copiou e colocou lá, se ao invés disso ele tivesse escrito isso daqui, olha, vou escrever e acompanha na tela comigo. Igreja mais organizada. Olha só, já apareceu aqui. Qual é a igreja mais organizada do mundo? Já aparece aqui. Já aparece aqui, você pode conferir. Olha só, Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja mais organizada do mundo. Olha, com 22 milhões de membros, isso em 2022, hoje já ultrapassou esse número, com 97.811 igrejas no planeta, e em uma pesquisa, aqui o próprio Google revela, olha, eu nem desci aqui para outras páginas, direto na primeira resposta aqui da busca, diz que a Igreja Adventista ela atua de maneira mundial, principalmente nas Américas, África e Ásia, e ela está presente em 235 países dos 237 reconhecidos pela ONU. A Igreja Adventista ela está presente em praticamente todos os países do planeta. É uma igreja séria, e quando você faz uma busca, igreja mais organizada do mundo, qual é a igreja mais organizada do planeta? Chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ah, mas isso não quer dizer nada, tem o aspecto doutrinário. Vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é que nós não estamos falando aqui de um grupinho que levantou a porta da garagem e montou ali e fez uma igreja. Não, nós estamos falando de uma igreja histórica e uma igreja relevante. Uma igreja conforme o próprio buscador apresenta. Eu não vou nem pesquisar aqui em que ranking, por exemplo, estaria a Igreja Alagoinha em termos de organização. Isso para mim não interessa. Eu não quero fazer aqui comparativos entre denominações, não é esse o objetivo. Mas eu queria que o pastor Valadão e as pessoas que estão assistindo agora entendessem que nós estamos falando de uma igreja muito séria. Nós não estamos falando aqui de um grupinho qualquer. É uma igreja relevante e é a igreja mais organizada do planeta Terra. E olha, nós temos igrejas protestantes, evangélicas muito mais antigas que a Igreja Adventista, a própria Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista. Mas a igreja que lidera neste ranking de organização, uma igreja organizada, uma igreja presente em 235 países dos 237, quer dizer, uma igreja tão bem organizada não deveria ser tratada com tamanha irresponsabilidade por posts em stories do Instagram. As pessoas elas precisam agir com mais responsabilidade. Agora, vamos responder de maneira pontual aos questionamentos que foram levantados aqui pelo pastor André Valadão. Vamos lá. O primeiro argumento que o pastor ele traz é: Ellen White ela afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Eu já vou fazer o link com a segunda afirmação, que é igualmente mentirosa, e diz que Ellen White afirma que Jesus não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. E isso estaria no livro Em Definição da Doutrina. Bom, estas duas primeiras afirmações elas não são verdadeiras. E eu gostaria de ler a própria Ellen White falando sobre o assunto. E aí depois eu vou explicar o porquê do equívoco quanto a estas afirmações que foram feitas. O primeiro texto de Ellen White diz o seguinte, livro O Desejar de Todas as Nações, na página 566. Ela diz assim, olha, mas a expiação por um mundo perdido devia ser plena, abundante, completa. A oferenda de Cristo foi inexcedivelmente abundante para abranger toda a alma que Deus criou. Não se podia restringir, de modo a não exceder o número dos que haviam de aceitar o grande dom. Nem todos os homens são salvos. Todavia, o plano da salvação não é um desperdício pelo fato de não realizar tudo que foi provido por sua liberdade. Há suficiente
e sobeja ainda. O que Ellen White está dizendo nesse texto aqui é completamente contra o que prega a predestinação, de que, por exemplo, a morte de Cristo na cruz não foi total e suficiente para todos, mas apenas para os eleitos. Ela diz aqui que, conquanto alguns homens não aceitem a salvação, ela foi completa e ainda sobra. Agora, preste atenção novamente no início do que eu li. Ela diz, mas a expiação por um mundo perdido devia ser plena, abundante e completa. Olha que 3 palavras fantásticas para definir esse assunto. Sobre a expiação de Cristo na cruz, Ellen White, o que você tem a dizer? Ela diz, foi plena, ou seja, cabal. Foi abundante, ou seja, não foi assim, só dá para salvar os eleitos. Não, foi plena, abundante, completa. Portanto, não precisa de complemento algum. Então essa ideia de que Jesus Cristo, o sacrifício dele foi incompleto, de que precisa de um complemento, não é o que nós adventistas do sétimo dia acreditamos, não é o que está escrito nos escritos de Ellen White. Ué, pastor, mas e a obra que ele realiza no céu? Chegaremos lá, eu explicarei para vocês. Mas eu quero ler mais um texto dela ainda sobre este tópico. Olha esse outro texto que diz: Cristo efetuou uma expiação completa, dando sua vida como resgate por nós. Ele nasceu sem qualquer mancha de pecado, mas veio ao mundo do mesmo modo que a família humana. Não tinha mera semelhança de um corpo, mas tomou a natureza humana, participando da vida da humanidade. Nesse texto, de maneira muito interessante, Ellen White, além de afirmar claramente que a expiação na cruz, a expiação que Cristo fez, foi completa, ela ainda afirma que Cristo veio a este mundo sem mancha do pecado. Mas ele não veio parecendo um ser humano, sabe? Simulando, não. Ele assumiu de fato a nossa humanidade. E isso é muito importante, porque já nos tempos do apóstolo João, algumas pessoas começaram a dizer que Jesus Cristo, ele veio parecendo, mas ele não era de fato em carne como nós. E aí a ideia do gnosticismo, João chega a dizer, olha, se alguém vier com essa doutrina, nem recebe em sua casa. Não é? Então Ellen White claramente fala aqui nesse texto da expiação completa de Cristo, da sua impecaminosidade e da sua natureza humana. Quer dizer, textos profundos. É isso que nós acreditamos, é nisso aqui que nós acreditamos. Tá, pastor, mas e onde é que entra 1844? Eu fiz uma série completa sobre juízo investigativo aqui no canal e eu quero desafiar você a assistir. Nós fizemos ali, eu e o Hilton, 10 vídeos muito interessantes. Eu explico detalhadamente. Agora veja, se nós gastamos 10 vídeos, alguns deles com mais de 1 hora de duração, se eu gastei aí em torno de 10 vídeos para explicar este tema, eu não vou conseguir fazer uma explicação que seja profunda e completa em 2 minutos. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, resumidamente, o equívoco desta afirmação. Veja, Cristo, ele é o cumprimento tipológico das sombras que haviam nos rituais do santuário. Ou seja, o ritual do santuário era uma miniatura, era uma simbologia, era uma sombra, realmente uma figura de algo maior. Tanto que quando Deus mandou Moisés construir o santuário, a própria Bíblia afirma que ele fez conforme o modelo que lhe foi mostrado. Então, Deus mostrou um modelo para Moisés, né? Modelo de onde? Logicamente do céu. Ué, pastor, quer dizer que existe um santuário no céu? Sim, e não feito por mãos de homem, conforme está escrito no livro de Hebreus. Então o livro de Hebreus capítulo 9 vai falar sobre isso, vai dizer que há um santuário no céu. O livro de Apocalipse aí é que deixa claro mesmo. Você vai ver Jesus entre os candelabros de ouro, você vai ver o incenso, o altar de incenso, você vai ver a Arca da Aliança. No livro de Apocalipse foi aberta a Arca da Aliança. Quer dizer, os móveis do santuário, os compartimentos do santuário celestial existem tais como existiam aqui na Terra. E dentro do santuário nós tínhamos ali então uma tipologia. O que é tipologia? Tipologia era uma figura de linguagem que Deus instruiu o povo a fazer para que eles se lembrassem, para que o povo se lembrasse daquilo que aconteceria em uma realidade maior, perfeita, que seria a obra de Jesus Cristo. Então, o fato de alguém vir, por exemplo, e matar todos os dias ali um cordeirinho, um sacerdote vinha e sacrificava um cordeiro todos os dias. Para que isso? Era uma figura do verdadeiro cordeiro que viria e morreria.
Tanto que quando João Batista encontra com Jesus, ele vê Jesus, qual é a expressão que João usa? Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Muito bem. Quando você entra no primeiro compartimento do santuário, você tem do lado direito ali os pães da proposição, do lado esquerdo você vai ter o candelabro, a menorá, e ao centro ali, próximo à cortina que dividia para o lugar santíssimo, você teria o altar de incenso. Todas aquelas coisas, de alguma maneira, simbolizavam Jesus, representavam Jesus, apontavam para Jesus. Não é? Eu já esqueci, do lado de fora ainda tinha uma pia, onde os sacerdotes lavavam a bacia, onde eles lavavam as mãos. Jesus, a água da vida, Jesus, o pão da vida, Jesus, a luz do mundo, quer dizer, todas estas coisas apontavam para Jesus. Só que Jesus, ele não era apenas o cordeiro, ele não era apenas o pão, ele não era apenas a luz, ele não era apenas a água, ele também era o sacerdote. Consegue entender que tudo era em torno de Jesus? E eu digo uma coisa para vocês aqui. Aqueles que têm uma visão curta acerca dessa doutrina do santuário, conforme nós adventistas ensinamos, não conseguem perceber que o centro da doutrina do santuário é Jesus Cristo. É a graça, é a salvação. E por isso esta é a principal doutrina, e por isso ela é muito atacada. Satanás, ele tem ódio dessa doutrina. Porque ela se concentra na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aponta para ele, tudo é sobre ele. E nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos exatamente assim. O cordeiro era Jesus, a água representa... Veja, só que Jesus também é um sacerdote. E o sacerdote, ele entrava diariamente para exercer o seu trabalho. Ele matava o cordeirinho todos os dias, entrava com um pouco do sangue, aspergia ali próximo às cortinas, dentro do primeiro compartimento. E isso era feito durante um ano inteiro. No dia do Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação, o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo, onde aparecia a Shekinah, a glória de Deus. E agora havia um processo invertido. Durante todo o ano era de fora para dentro. O sacerdote, o pecador, não é? Cometia os seus pecados, pedia perdão, confessava o pecado, o sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro confessando o pecado, como dizendo assim, olha, esse pecado está sendo confessado e está sendo transferido para o cordeiro que vai expiar por este pecado, e este cordeiro deveria ser morto, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí aquele sangue simbolicamente era levado para dentro do santuário, ou seja, a culpa, não o pecado foi expiado. A culpa era transferida para dentro do santuário. Com o passar do ano, no dia do Yom Kippur, então o sacerdote fazia o processo invertido. Agora ele apresentava a congregação do povo de Israel diante de Deus. Todo o povo estava do lado de fora e deveria pedir perdão e estar em contrição quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, na presença do Pai, na presença de Deus. Ali aparecia a Shekinah, a glória de Deus. E Deus aceitava o povo. Veja, toda a simbologia precisa encontrar a sua realidade. Cristo, ele vem à terra, ele morre como cordeiro. Ele sobe ao céu como nosso sumo sacerdote, ele exerce o seu papel sacerdotal. E ele exerce também o seu papel como sumo sacerdote, apresentando o povo diante de Deus, o Pai. Quer dizer, nós entendemos que do mesmo jeito que acontecia aqui na terra, também acontece lá no céu. Por quê? Porque é tipologia, sombra e realidade. A sombra precisa encontrar a realidade. E no encontrar a realidade, ela atinge o seu ápice, o seu ponto mais alto. Então, Cristo, quando sobe ao céu, não é porque o sacrifício dele foi incompleto, agora ele precisa ser sacerdote. Não é porque Cristo sobe ao céu e ele vai ser sacerdote, porque o que ele fez na cruz não deu certo, assim, estava mais ou menos, ficou meio capenga, então ele tem que completar. Não. O que Cristo faz como sacerdote no santuário celestial é a aplicação do seu sacrifício, que foi total, completo e suficiente, perfeito. É a aplicação. Cristo sobe como sacerdote, como sumo sacerdote, para estar diante do Pai, aplicando os méritos do seu sacrifício, dizendo, Pai, eu morri por eles, está aqui o meu sacrifício, que foi completo, que foi perfeito, que foi suficiente, que foi cabal. E esta aplicação dos méritos de Cristo lá no céu é que possibilita você, crente, que pede perdão a Deus, ser perdoado. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que a Bíblia diz. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E para que Jesus Cristo ser o nosso advogado junto ao Pai se o que ele fez na cruz foi completo, total e suficiente?
Jesus Cristo é nosso advogado junto ao Pai, aplicando os méritos do seu sacrifício lá no céu. Quando nós dizemos assim, olha, nós temos um único intercessor lá no céu, não é porque o que Cristo fez na cruz é incompleto e a gente precisa de um intercessor ainda, porque o que ele fez na cruz não deu certo, ainda precisa. Não. O que ele fez na cruz foi completo, foi total, foi suficiente. O que ele faz agora é a aplicação do que ele fez aqui na terra. Simples assim. Esta é a nossa teologia. É assim que nós cremos. Mas o pastor trouxe ainda um outro ponto. E o ponto diz o seguinte. Ellen White, né, afirma que Jesus, após a sua ressurreição, ele estava inseguro, pois ele não tinha certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Ellen White nunca disse que Jesus estava inseguro, mas ele citou a página do livro aqui, Vida de Jesus, página 204. Eu tenho este livro aqui, Vida de Jesus, já quero fazer a propaganda dele para vocês. Se você quiser adquirir este livro, você pode entrar em contato com a Casa Publicadora Brasileira. Este livro ele é completamente ilustrado, totalmente ilustrado. É um livro, assim, todas as páginas são ilustradas. E olha, gente, olha que perfeição de ilustrações. Você pode procurar a Casa Publicadora e ter esse material com você. Bom, deixa eu procurar a paginação, porque neste livro a paginação aqui é diferente. Então eu quero ler com vocês aqui. O capítulo é Não Temais. Não Temais, tá certo? E eu quero ler com vocês a parte que o pastor menciona, e a gente vai ver, vai conferir realmente se foi isso que Ellen White disse. Logo após a sua ressurreição, Jesus Cristo foi interpelado por Maria Madalena. Vocês hão de recordar este episódio. Maria Madalena, ela chega e vai e conversa ali com Jesus, ela tenta deter Jesus. Jesus diz, não me detenhas, não me segure, porque eu ainda não subi ao meu Pai. E ele continua dizendo, eu quero ler o texto aqui na íntegra, nesse livro aqui está na página 121. Jesus, porém, lhe disse, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. O Salvador recusou receber as homenagens de seus discípulos até que pudesse se certificar de que seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai. O texto não fala de insegurança, o texto não fala que Jesus, como foi que ele disse aqui, Jesus estava inseguro porque ele não tinha certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Não é essa a preocupação, não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que ele não recebeu as homenagens dos discípulos até que pudesse se certificar de que seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e do próprio Deus recebeu a garantia de que seu sacrifício pelos pecados da humanidade fora completo e perfeito para expiar o pecado, e através do seu sangue todos podiam obter a vida eterna. Eu quero dar uma pausa aqui, só porque esse texto também responde o questionamento anterior. Lembra que o sacrifício de Cristo não foi completo? Olha o que ela diz aqui na parte final desse texto. Cristo recebe do próprio Pai a garantia de que seu sacrifício pelos pecados da humanidade fora completo e perfeito para expiar o pecado, e através do seu sangue todos podiam obter a vida eterna. Olha, mais um texto, eu não tinha separado esse, mas já está aqui, mais um texto dizendo claramente que o sacrifício de Cristo foi completo, e agora quem está dizendo é o Pai. Pastor, mas Jesus estava com dúvidas? Não, Jesus ele era humano. E aqui eu quero fazer uma retrospectiva com vocês, e eu queria que vocês raciocinassem junto comigo aqui. Esse Jesus que não aceita as homenagens dos discípulos e ele diz, não me detenhas, eu ainda tenho que ir ao Pai, a pergunta que eu faço para você, ele sobe ao Pai para quê? Porque ele vai e depois ele volta. Pouco tempo depois ele está caminhando com os discípulos em Emaús, pouco tempo depois ele se apresenta aos discípulos e Tomé duvida e ele diz, toca aqui, etc. Mas antes de tudo isso, ele sobe ao Pai. A pergunta, para quê? Bom, pelo texto que nós lemos aqui, Cristo sobe para receber a aprovação, a aceitação de que o seu sacrifício realmente foi completo. É como que o Pai assinando embaixo dizendo assim, tudo está 100%. Mas a pergunta, então é porque Jesus estava inseguro? Não, Jesus não estava inseguro. O texto não disse em nenhum momento que Jesus estava inseguro. Ah, porque Jesus tinha dúvida se o sacrifício dele tinha sido perfeito? Também o texto não fala disso.
O texto diz, até que ele pudesse se certificar de que seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai. O Pai aceitou? Sim, o Pai aceitou. Ele precisava ir ao céu para ouvir dos próprios lábios de seu Pai que o seu sacrifício havia sido perfeito, completo e suficiente. Por isso ele disse para Maria Madalena, não me detenhas, ainda não subi ao meu Pai. Ele subiu ao Pai para quê? Para receber a aprovação do Pai. Não é porque ele tinha dúvida, insegurança, será que foi perfeito, não foi perfeito, foi incompleto, foi imparcial, Não. Agora, pastor, mas para que ele precisava fazer isso? Eu quero voltar no início da minha afirmação sobre este tema. Nós estamos falando aqui de Jesus ainda em sua humanidade. E Jesus em sua humanidade, vamos relembrar, Jesus em sua humanidade afirmou que o dia e a hora da sua vinda ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Pergunto, Jesus não sabe o dia e a hora da sua vinda hoje lá no céu? Claro que sim, mas na condição humana, limitado pela humanidade, ele não sabia. Este é o mesmo Jesus que, horas antes desse episódio que eu li aqui, estava em uma cruz e ele dizia, meu Deus, por que me desamparaste? Deus nunca desamparou Jesus, o peso do pecado era tamanho sobre ele. E o que o pecado faz? Separação entre Deus e o homem. Cristo estava sentindo a separação como de fato acontece quando um pecador comete os seus pecados. Estava sobre ele os pecados da humanidade inteira e ele não conseguia sentir a presença do Pai. Não é que o Pai realmente abandonou Jesus, mas ele estava ali como um homem. Então Cristo ressuscita e ele diz para Maria, não me detenhas, não subi ao meu Pai. Ele então vai ao Pai, sobe ao Pai, obtém do Pai as palavras de aprovação e ele retorna para os seus discípulos. Então, esta afirmação de que Jesus Cristo ele estava inseguro e ele não tinha certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito, essa afirmação não é verdadeira também. O outro ponto diz assim, Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus Cristo. Livro Primeiros Escritos, página 14 e 15. Esta afirmação é parcialmente verdadeira, ela também não é 100% verdadeira, eu quero ler o texto com vocês, porque não foi algo que Deus disse a ela. Bom, no livro Primeiros Escritos, logo na parte inicial, nas páginas 14 e 15, conforme foi mencionado no texto, Ellen White ela está descrevendo os momentos finais da história da Terra, pouquíssimo tempo antes da volta de Cristo, quando haverá um tempo de angústia, qual nunca houve sobre a Terra. Isso está relatado no livro de Daniel, no capítulo 12, o verso 1, que fala que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve sobre a face da Terra. Nós acreditamos que haverá uma perseguição sobre os filhos de Deus, aqueles que resolverem ser fiéis a Deus, obedecer a Deus, eles serão perseguidos, sempre foi assim em toda a história, e nos últimos momentos da história deste planeta não será diferente. Ellen White ela afirma que haverá uma perseguição, e ela estava vendo exatamente o que estava acontecendo pouquinho tempo antes da volta de Cristo, quando os ímpios, quando os maus estavam ali perseguindo os justos, perseguindo os servos de Deus. E aí é dentro desse contexto de perseguição, onde os salvos ali, em uma angústia também, porque estavam sendo perseguidos pelos ímpios, ela diz assim, logo ouvimos a voz de Deus, e ela está falando dos salvos, tá? E ela diz assim, logo ouvimos a voz de Deus, semelhante às muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse apenas um trovão, um terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou como o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Ao sair, entretanto, da visão, Ellen White escreveu que ela não lembrava do dia, da hora, não ficou em sua mente registrado este momento. Ellen White apenas descreveu os momentos finais da história deste planeta, quando Jesus Cristo já estava na iminência de voltar, e então, como um ato de misericórdia, de amor para com seus filhos que estavam em angústia muito grande, sendo perseguidos, Deus então fala para eles que já estava chegando, falando o dia da sua vinda. Entretanto, não era para ela, não era para o tempo dela. Quando ela sai da visão, ela não se lembra absolutamente nada acerca desse dia. Pastor, mas como é que eu posso ter certeza se isso é verdade, se o que ela escreveu aí... Bom, aqui já é outro ponto. Você pode não acreditar nessa fala dela. Vamos avançar na história. Quando Jesus já estiver bem pertinho de voltar, nós vamos saber se isso que ela escreveu realmente confere ou não. Aqueles que estarão salvos, aqueles que estarão sendo perseguidos,
vão descobrir se esta fala dela foi verdadeira ou não. Então, Ellen White ela não afirma que sabia o dia da volta de Jesus, nem que foi dito para ela, Deus chegou e disse assim, Ellen White, deixa eu te contar o dia que eu vou voltar, e aí ele contou para ela. Porque a maneira como foi colocado no texto foi mais ou menos assim, não. Ela está descrevendo um momento final da história, quando em um ato de misericórdia, Deus então revela para o seu povo que já está chegando e diz, olha, chego no dia tal. E aí os filhos de Deus ficam assim, animados, felizes, sabendo que Jesus já está chegando. Pela descrição que ela faz, inclusive no livro Eventos Finais, também nesse mesmo relato, e é quando ela diz que esqueceu-se da data, ela não lembra. Pela descrição, é coisa assim, muito na iminência da volta de Cristo. Não é tipo assim, Jesus vai voltar daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, aí ele fala o dia para os salvos. Não, é coisa já, ele já estava chegando, sabe? Olha, é como se tivesse assim, olha, daqui a pouquinho eu estou chegando. O último argumento que o pastor usa diz assim, Ellen White, o espírito de profecia, afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira neste mundo, que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. E aí ele dá o livro, né, História da Nossa Igreja e também o livro Grande Conflito. Bom, aqui nós temos mais uma informação que é tendenciosa, porque o que fica por trás, nas entrelinhas dessa informação, é mais ou menos o seguinte, a Igreja Adventista é a única detentora da salvação. Se você não pertencer à Igreja Adventista, você não vai para o céu. E isto não é verdade. Nenhum adventista acredita nisso. Nós acreditamos, entretanto, em um corpo doutrinário. Nós acreditamos que nós temos doutrinas que são verdadeiras. E aqui nós não nos diferenciamos das demais igrejas. Por exemplo, o pastor André Valadão pertence à Igreja Batista, né, da Lagoinha. Beleza. Por que o pastor André Valadão não pertence à Igreja Presbiteriana? Porque ele não é calvinista, ele não acredita na predestinação. E para ele, a ideia do livre-arbítrio é uma ideia concreta e presente no seu corpo doutrinário. Logicamente, ele não poderia pertencer à Igreja Presbiteriana, porque a Igreja Presbiteriana acredita na predestinação. Ou seja, Deus ele escolheu um grupo para ser salvo e outro que vai se perder. Eu acredito igual o pastor André Valadão nesse quesito. Mas sabe o que eu não posso fazer? Eu não posso fazer usar de argumentos que não são verdadeiros. Por exemplo, se eu chegasse e dissesse assim, olha, os presbiterianos, aqueles que são calvinistas, aqueles que acreditam na predestinação, eles dizem que todo aquele que for predestinado para a salvação, todo aquele que Deus escolheu para salvar, sairá de todas as denominações e virão para a igreja presbiteriana. Aí, os presbiterianos iam dizer assim, não, pastor, peraí, você pode até não concordar com a questão da predestinação, mas isso que você está falando não é verdade. Você pode até discordar de nós, mas o que você está falando não é verdade. Percebe? Então, eu não tenho nada contra o pastor André Valadão ter ressalvas com relação ao adventismo, ao sábado, conforme eu vou ler aqui também um outro print que ele fez, ou a outros detalhes mais. Eu não tenho nenhum problema com a discordância doutrinária. A questão é usar de mentiras, de falácias. Esse é o problema. Quando eu uso de inverdades para substanciar o meu pensamento, para solidificar o meu pensamento. Então, eu queria ler para vocês, por exemplo, o que Ellen White diz sobre pastores evangélicos. Porque o que dá a entender aqui é que a visão da Igreja Adventista, das igrejas evangélicas, é mais ou menos assim. Vocês todos estão perdidos e nós somos os únicos que vamos nos salvar. Agora, olha o que Ellen White diz, por exemplo, para pastores como o pastor André Valadão. Os nossos pastores devem procurar aproximar-se dos pastores de outras denominações. Orai por estes homens e com eles, por quem Cristo está fazendo intercessão. Pesa sobre eles solene responsabilidade. Como mensageiros de Cristo, cumpre-nos manifestar profundo e fervoroso interesse nesses pastores do rebanho. Ellen White diz que os pastores evangélicos, os pastores protestantes, são pastores do rebanho de Deus. Uau! Então é assim que nós enxergamos os outros pastores? Sim, como pastores do rebanho de Cristo. Sabe por quê? Porque a salvação ela não é uma coisa exclusiva para a igreja adventista. Eu quero aproveitar para ler mais alguns textos que solidificam que
testificam disso que eu estou falando. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Sabe o que eu acabei de ler, pastor André Valadão? O que eu acabei de ler é que Deus tem filhos sinceros e honestos e fiéis e que vivem a verdade que conhecem lá na sua igreja e que irão para o céu. E que tem pessoas na igreja onde eu estou que talvez não vão para o céu. Foi isso que eu acabei de ler. Muitos adventistas que têm uma luz, que têm um conhecimento da palavra, mas não vivem esta luz, se perderão, enquanto Deus tem seus filhos em todas as igrejas. E olha como nós somos abrangentes. Nós acreditamos na salvação das pessoas em todas as igrejas, incluindo nas igrejas católicas. Eu vejo, por exemplo, por parte dos nossos irmãos evangélicos, protestantes, às vezes um certo preconceito e às vezes uma forma até assim forte de lidar com os nossos irmãos católicos, dizendo assim, praticamente católico não vai para o céu. Quando o texto que eu li diz que Deus tem muitos filhos dele lá nas igrejas católicas e que serão salvos. Então, no fim da história, Deus não vai vir buscar adventistas. Deus vem buscar o seu povo. Agora, é óbvio que eu sou adventista por uma única razão. Porque o corpo doutrinário desta igreja, depois de muito estudar, eu entendi que bate com o que está aqui. Então, eu acredito que as doutrinas adventistas são doutrinas verdadeiras, condizentes com a Bíblia. Ah, pastor, mas você acredita em Ellen White? Ela escreveu coisas como essa daí que o senhor mencionou agora há pouco e não está na Bíblia. Veja bem, nós como adventistas do sétimo dia, nós temos 6 doutrinas que são desdobradas em 28 crenças. Todas estas crenças estão em um livro chamado Nisto Cremos. Entre as crenças que nós temos a crença no dom profético, que Deus levantaria pessoas para serem profetas. Isso está profetizado em Joel, que nos últimos dias haveria pessoas que teriam sonhos, visões. O próprio apóstolo Paulo fala que Deus deu uns para pastores, outros mestres, profetas, etc. Então nós acreditamos no dom profético. Entretanto, as nossas doutrinas, elas são unicamente baseadas aqui, na palavra de Deus. Você vai ver, inclusive, no livro Nisto Cremos, se você pegar todas as 28 crenças que nós temos, nenhuma delas, absolutamente nenhuma, foi baseada em Ellen White. Todas as nossas crenças são baseadas aqui, são extraídas da palavra de Deus. Pastor, mas Ellen White fala coisas, que não estão aqui. A função do profeta não canônico é trazer mensagens dos tempos em que ele vive para o povo, para que aquele povo volte para a palavra de Deus e se converta. O profeta ele não vai repetir letra por letra do que está escrito, porque senão não haveria necessidade de um profeta. A necessidade de um profeta é justamente porque, como diz a palavra de Deus, sem profecia o povo se corrompe. O profeta ele vem trazendo mensagens atuais àquela realidade e levando o povo de volta à palavra do Senhor, levando o povo de volta para a Bíblia. Ellen White chega a dizer que se as pessoas lessem a Bíblia, estudassem profundamente a palavra de Deus, seus escritos não seriam necessários. E eu queria destacar algo que é muito interessante nós avaliarmos quando nós falamos sobre o dom profético não canônico, ou seja, aquele profeta que não pertence à Bíblia, não está aqui na Bíblia, mas que ele foi usado por Deus e nós tivemos ao longo da história muitos profetas que a Bíblia inclusive cita alguns desses profetas, eles não escreveram nada na Bíblia, mas a Bíblia até os menciona, como a Bíblia menciona que também nos últimos dias haveria profetas, porque Deus deu o dom de profecia para a igreja. Muito bem. O profeta ele não pode falar contra a Bíblia. Falar algo que não está na Bíblia não é necessariamente falar algo contra a Bíblia. Então as pessoas elas pensam assim, Ellen White tem que escrever tudo o que está aqui na Bíblia. Não, Ellen White ela escreve de diversos assuntos atuais. O que ela não pode fazer é escrever contra a Bíblia. Se ela escreve coisas que são contra a palavra de Deus, aí tem problemas. Aí sim, nós poderíamos rejeitá-la. E não é o caso. Todo este tempo em que sou adventista do sétimo dia, nos muitos materiais que eu já li dela, existem alguns assuntos que são delicados, existem alguns temas que são mais polêmicos, mas todos eles encontram harmonia e direcionam todo o leitor
dos seus escritos para a palavra de Deus. Aparentes discrepâncias, elas existem. Sim, existem também na Bíblia. Não é assim que os ateus fazem? Os ateus, você entra num site ateu e coloca assim, discrepâncias ou erros na Bíblia. Nossa, o que você vai encontrar de gente falando das contradições da Bíblia, das discrepâncias da Bíblia. Mas nós que somos cristãos e estudamos a palavra do Senhor, sabemos que essas aparentes discrepâncias, essas aparentes contradições, quando feito um estudo profundo, elas desaparecem. Então, as pessoas elas pegam muitas vezes textos selecionados de Ellen White para fazer Ellen White dizer aquilo que ela não disse, ou até mesmo colocar Ellen White contra a Bíblia, como se ela estivesse escrevendo contra a palavra de Deus. Isso não aconteceu. Eu posso, inclusive, gravar depois alguns vídeos sobre Ellen White, o que ela escreveu, as aparentes contradições, enfim, nós podemos falar sobre isso. Mas a questão é, Ellen White, ela não é a nossa fonte doutrinária. Nós não extraímos doutrinas de Ellen White, nós extraímos doutrina da palavra de Deus. Ainda mais um print do pastor André Valadão, quando questionado acerca do sábado, e ele disse o seguinte, a pessoa pergunta, por que você guarda 9 mandamentos e não guarda o sábado bíblico? E ele disse, eu guardo, uma vez na semana, consagro totalmente a Deus sem trabalhar. Mas não faço disso uma condicional para a salvação e também não me considero mais santo por ter um dia sabático por semana em minha vida. Fazer parte de uma seita é cumprir um conjunto de regras onde claramente você as condiciona à salvação. E isso é erradíssimo. E eu concordo que é erradíssimo mesmo, pastor. Se alguém guarda mandamento para ser salvo, está errado, completamente errado. Sabe qual é o problema? E eu diria, tão errado quanto isto? Tão errado quanto guardar mandamento para ser salvo é transgredir o 9º mandamento, que é o falso testemunho. Dizer, por exemplo, que os adventistas acreditam nisso quando nós não acreditamos. A relação, pastor André Valadão, que nós temos com o sábado é a mesma relação que os evangélicos têm com os demais 9 mandamentos. Eu poderia terminar aqui. A relação que temos com o sábado é a mesma que o Senhor tem com o 2º mandamento, que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás, né, te curvarás a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso. Lembra do mandamento? Ou quem sabe, não matarás. Ou quem sabe, não terás outros deuses diante de mim, o 1º mandamento. Ou o 7º, não adulterarás. Ou o 5º, honra teu pai e tua mãe. A relação que nós, adventistas do 7º dia, temos com o sábado é a mesma que os evangélicos têm com os outros mandamentos. Eu pergunto, por que o pastor André Valadão não adora imagens de escultura? E aí você vai me dizer, pastor, porque isto é uma idolatria. E porque eu amo a Jesus, e porque a graça de Jesus me cobre, então por isso eu não adoro imagens. Mas eu não adoro imagem para não ser... eu não estou adorando imagem que é para ser salvo. Por que eu não tenho... Por que o pastor André Valadão não tem outros deuses? Não, porque isso é pecado. A Bíblia diz que nós devemos ter apenas um Deus. E não posso tomar o nome de Deus em vão. Ok, muito bem. Então você está fazendo isso para se salvar. Não. Eu não faço isso para me salvar. Jesus já me salvou. Eu obedeço em resposta à salvação que ele me deu. Pronto. É assim que nós acreditamos. Por que vocês guardam o sábado? Pelo mesmo motivo que você guarda qualquer um dos mandamentos. Ninguém será salvo por guardar mandamento. Ninguém. Seja qual for o mandamento. Porque se a salvação estivesse atrelada aos mandamentos, não haveria necessidade de Cristo morrer na cruz. E agora eu quero ler um texto com vocês, que é muito conhecido, muito utilizado, mas as pessoas elas parecem que gostam só da primeira parte do texto. Efésios, capítulo 2, verso 7. Esse é um texto muito citado, muito conhecido, mas as pessoas realmente, como eu disse, elas esquecem do verso 10. Eu vou ler o verso 8, Efésios 2, 8, 9 e 10, diz assim. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Salvação, biblicamente, graça. Biblicamente, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ponto. Nada além disso, nenhum complemento, nada, absolutamente nada. E é assim que nós adventistas do 7º dia acreditamos. Leu nisto cremos. E o apóstolo Paulo ainda confirma isso, mostrando que as obras não têm valor para a salvação, quando ele diz no verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie.
nenhuma obra, por melhor que seja, nos torna aceitáveis diante do Senhor. Ao contrário, se você lê o livro de Isaías, ali fala que as nossas obras são como trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Antigamente as mulheres elas não tinham absorvente. Elas usavam um pedacinho de pano e colocavam. E quando esse pano estava usado, sujo de sangue, elas teriam que descartar fora do arraial de Israel e queimar. Porque o sangue é um agente contaminador por excelência e não Deus dava essa orientação. O profeta Isaías diz que as nossas justiças, sabe que a justiça é tudo aquilo que você faz de bom para agradar a Deus, as tuas obras. Ali é dito que as nossas justiças, elas são trapo de imundície. O que a Bíblia está dizendo, em outras palavras, é que todas as suas obras, por melhores que elas sejam, não passam de absorvente usado. Agora, leiamos o verso 10. Já está claro que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, que não vem de nós, é um dom de Deus, e que não é por obras para que ninguém se glorie. Ninguém poderá bater no peito e dizer, Senhor, chegou o dia do juízo, Jesus voltou, opa, tem um lugar aí no céu, viu? Pode me levar porque eu mereço. Ninguém. Agora, logo após o apóstolo Paulo dizer não por obras para que ninguém se glorie, o verso 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Peraí. Paulo acaba de dizer que não é por obras para que ninguém se glorie. Mas na sequência, no verso seguinte, ele diz que tem as boas obras, existem as obras, elas têm um valor e que você deve andar nestas boas obras porque elas foram preparadas por Cristo para você andar nelas. Ué, não entendi, pastor. E agora? É ou não é? É bem simples de entender. As boas obras, elas existem e precisamos ter boas obras. O livro de Tiago deixa isso muito claro. E por não entender muito bem o valor das obras, foi que Lutero, por exemplo, quando estudou a carta de Tiago, ele chegou a mencionar que a carta de Tiago era uma carta de palha. Ele não aceitava, porque ele não tinha entendido perfeitamente o valor das obras. É que o valor das obras não é para a salvação, mas é uma evidência da salvação recebida. Essa é a teologia pura e simples da palavra de Deus, conforme nós adventistas acreditamos. E eu poderia resumir Efésios 2, de 8 a 10, em João capítulo 14, o verso 15. João capítulo 14, verso 15 é a resposta simples para o dilema. Obras versus salvação. Salvação versus obra. E aí, pastor, pela graça sois salvos. Sim, mas e as obras? Como é que elas entram? Capítulo 14, verso 15. Se me amardes, disse o Senhor Jesus, guardareis os meus mandamentos. Nenhum adventista guarda os mandamentos para ser salvo. Porque pela guarda dos mandamentos ninguém será salvo. Porque pela observância às obras da lei, diz o apóstolo Paulo, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Ninguém é justificado porque guarda o sábado, ninguém é justificado porque guarda os mandamentos. Mas todo aquele que ama Jesus vai guardar os seus mandamentos, incluindo o sábado. Uau! É assim que nós cremos. Nós não fazemos distinção de mandamentos. Nós não anulamos um mandamento. Esse aqui serve, esse aqui ainda não, esse aqui presta, esse aqui não presta. O católico chega e diz, não, o segundo a gente tira porque proíbe a adoração a imagens. Aí coloca não pecar contra a castidade, guardar domingos e festas, etc. Modificou. O evangélico diz, não, nós aceitamos, não pode adorar a imagem e tal, mas já no quarto diz, não, esse aqui já não precisa mais. Nós adventistas simplesmente olhamos os 10 mandamentos e entendemos. Precisamos observar os mandamentos. Pronto, acabou. Mas isso não foi dado para o judeu, pastor? Claro que não. Quando o sábado vem à existência como um dia abençoado e santificado, nenhum judeu existia. Você vai no livro de Gênesis, capítulo 2, havendo Deus terminado a sua obra, no dia 7º, abençoou, descansou no dia 7º toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Deus abençoa e santifica o sábado. Não é na lei de Moisés, não. É cá na criação do mundo. Na lei de Moisés, ele relembra quando ele fez e por que fez. Porque lá diz, no quarto mandamento fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou e santificou. Quer dizer, o próprio quarto mandamento da lei de Deus, lá dado a Moisés no Sinai, nos dá conta de que aquele dia não foi tornado santo e abençoado naquela ocasião, mas antes. O próprio mandamento já diz quando ele foi abençoado e santificado o dia. Então, é algo que precede o Sinai, é algo que precede o pecado. Não existia pecado quando o sábado foi santificado e abençoado por Deus.
Então, nós adventistas não selecionamos mandamentos para guardar, para observar. Nós observamos conforme Deus orienta, simples assim. E a relação que temos com os mandamentos é a mesma que os evangélicos têm com qualquer outro mandamento. Então, mas se eu não guardar os mandamentos, eu vou ser salvo? E aí alguns citam até o texto de Ellen White, né? Que ela fala sobre a questão da observância do sábado implica em salvação ou perdição eterna. Tá vendo? Ela está dizendo que quem não guardar vai se perder e quem guardar vai para o céu. Não, ela não está dizendo isso, porque se fosse assim, todo judeu ia para o céu. E ela mesma disse que tem um monte de adventista que não vai para o céu. O que ela está querendo dizer? Que aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisso peca, não é assim que a Bíblia diz? Então, se eu sei que é pecado matar, mas eu digo assim, rapaz, eu sou salvo pela graça. E se eu não guardar esse mandamento, eu vou me perder? Eu acho que não tem nada a ver isso aí. Eu vou matar. E aí o cara é assassino de aluguel e fica matando as pessoas. Ele vai para o céu nessa condição? Não, não vai. O indivíduo ele sabe que não pode ter outro Deus, mas ele quer adorar outra divindade. Eu vou adorar o sol, vou adorar Buda, vou adorar qualquer outra divindade. Ok, a gente respeita você, mas se você, na sua ignorância, não sabe, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas se você sabe que é pecado e você continua a fazer, você não vai ser salvo. É simples assim. Então, a questão do sábado não é assim, quer dizer que se eu não guardar, Deus não vai me levar para o céu. Se você não tem ciência, se você não tem conhecimento de que esse dia é o dia do Senhor, mas se você tem conhecimento e mesmo assim você prefere desobedecer, o peso que tem para o quarto mandamento tem para todos os outros. Ou melhor, o peso que tem para todos os outros tem para o quarto mandamento também. Então, Deus vai cobrar de você por aquilo que Ele deixou na sua palavra. As pessoas elas não serão desculpadas porque escolheram voluntariamente desobedecer. A minha esposa ela tem uma frase que é muito legal, eu acho bem interessante. Ela diz assim, a Bíblia diz que Satanás pode até se transfigurar em um anjo de luz, mas a Bíblia nunca fala que um anjo de luz se transfigura em Satanás. O que eu estou querendo dizer com isso? Ninguém vai ser salvo porque tem boas obras, porque guarda sábado, porque guarda os 10 mandamentos. Lembra do jovem rico? Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. Falou só para testar, né? Porque o jovem rico já se encheu e disse, isso aí eu já faço desde criança. Falta alguma coisa? Jesus disse, falta, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quer dizer, então para ser salvo eu tenho que vender tudo que eu tenho e aí eu vou ser salvo? Também não é isso. O que Jesus estava querendo ensinar para aquele jovem? Que ele amava mais as coisas. Quer dizer, ele tinha uma obediência seca, fria, à letra da lei. Mas Jesus queria que a lei estivesse no coração dele, o amor ao próximo estivesse ali. Não adianta nada você guardar sábado se você não ama o seu próximo, não adianta nada você não adorar imagens, se você fica chamando o seu irmão católico de palavras feias, como eu já vi na internet, xingando e dizendo que vai para o inferno e etc. Percebe? Então veja, um anjo de Satanás pode até se transfigurar em anjo de luz. Tem muita gente que tem muitas boas obras, mas não vai para o céu. Porque não são as nossas obras que nos levam para lá. Mas é impossível que aquele que vai morar no céu não tenha boas obras. Tiago deixa claro isso ao dizer que aquele que tem fé vai mostrar isso com as suas obras. Então, por que nós guardamos os mandamentos? Não é para ser salvo, mas porque já recebemos a salvação em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas era necessário eu falar sobre estes pontos que eu considero tão importantes, tão essenciais e que foram trazidos de maneira tão irresponsável, eu diria, sem nenhuma pesquisa. Eu diria para o pastor André Valadão, quando tiver que falar de uma igreja ou for falar de um aspecto que envolve 22 milhões de pessoas, sabe, que envolve uma organização séria como a Igreja Adventista, faça uma pesquisa, faça uma busca, mas faça uma pesquisa na fonte primária. Não vá para a internet buscar o que disseram sobre eles e coloque... Não, tenha a sua própria opinião, mas tenha essa opinião fundamentada. Como eu disse, você não é obrigado a aceitar o que nós pregamos. Você pode ter suas divergências, não há problema algum. Olha, eu penso desse jeito, esse outro pensa diferente, não tem problema nenhum. Só sejamos honestos e verdadeiros naquilo que a gente vai falar. Por quê? Porque a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros quando nós temos muitos seguidores é muito grande. Quantas pessoas ouviram essa fala do pastor e têm aquilo como verdade a partir de agora? Citando fontes que nem existem, não é? E eu gostaria de encerrar esse vídeo trazendo uma fala de uma pessoa que não é adventista,
conhece, estudou, foi na fonte primária, não ficou buscando na internet o que falam que os adventistas são. A Karine Milanese, ela simplesmente estudou, viu o que realmente é a igreja adventista, ela disse, não sou adventista, tem coisas que ela não concorda, mas ela pelo menos foi muito honesta quando fala sobre os adventistas, porque ela diz, olha, eu pesquisei, eu vi quem eles são, eu estudei sobre eles, eu vejo quem eles são na verdade. Então o fato dela não ser adventista, mas ter um posicionamento sobre nós honesto, verdadeiro, me chamou muito a atenção. E eu queria compartilhar, terminar esse vídeo, deixando a Karine Milanese falar um pouquinho sobre quem são os adventistas do sétimo dia. Eu acredito que a resposta dela foi bem interessante e talvez até melhor do que a minha para o pastor André Valadão. Que Deus abençoe vocês, fique com o vídeo da Karina e até o nosso próximo vídeo. Tem gente me perguntando se eu sou adventista. Gente, eu não sou adventista, eu não frequento uma igreja adventista, mas eu conheço vários adventistas. E exatamente por não ser esse tipo de, sei lá, que a pessoa falou, esse tipo de loucura, me envergonha. Sabe por que me envergonha? Porque assim, eu sei que os adventistas não são uma seita. Pelo contrário, muito adventista põe muito crente líder no chinelo em quesito de discernimento de palavra, teologia, conhecimento, intimidade com Deus. Muito mesmo. Mas a questão não é uma disputa, porque na verdade Jesus vai buscar uma única igreja, né? Uma única e verdadeira igreja. Tem várias questões que podem ser ditas, mas antes eu gostaria de falar a importância de um líder religioso usar isso como se fosse uma verdade absoluta. Na verdade, ele influencia várias pessoas que infelizmente absorvem o que líderes falam como uma verdade absoluta para a vida. Eu mesmo passei muitos anos da minha vida acreditando que os adventistas eram uma seita, sem ao menos nem imaginar o que os adventistas pregam, que é a palavra de Deus. Agora vamos falar sobre a seita, que eles falam assim, porque eles usam Ellen White como um deus, né? Porque o que ela fala, tá falado. Ellen White era uma mulher que acreditava na palavra de Deus e ela recebeu profecias. Aí eu acho engraçado, né? Os crentes falam, eles idolatram Ellen White, porque eles acreditam nas profecias que Deus liberou sobre a vida dela. Mas idolatra pastor pra caramba, né? Mas o que o pastor falou tá falado. Mas vai no culto da profecia, porque se não for da profecia, o culto não foi bom. Uma amiga minha me mandou isso, né? E aí eu fico muito constrangida de ver um negócio desse, porque, beleza, tem um monte de gente que nem sabe, mas o que é adventista? Nem sabe, não tem ideia. Mas você como um líder religioso, falar um negócio desse. A gente gosta de ficar pregando amor ao próximo, porque Jesus era isso, era aquilo, aí vai. Ai, gente, é difícil demais, né? É difícil demais. Um dos meus maiores problemas nas igrejas hoje em dia é entrar e não imaginar Jesus sentado assistindo aquilo e sendo conivente com as coisas que acontecem. Com o show que está acontecendo, eu não imagino Jesus fazendo isso. Então é muito difícil hoje para mim, várias questões, mas graças a Deus que Jesus vai buscar uma igreja. E essa igreja é a igreja que obedece os seus mandamentos, que segue a palavra, que tem ele como princípio, né? Amar ele sobre todas as coisas. E não tenho nada contra o André Valadão, nem conheço pessoalmente. Na verdade, fui várias vezes na Lagoinha recentemente, porque o André Fernandes, que era um pastor de Miami, que um amigo meu ia na igreja dele lá, e eu comecei a conhecer o André, na época o André nem bombava tanto nas redes sociais, através desse meu amigo, eu falei, nossa, seu pastor prega muito bem e tal, e o André fez boom, porque ele tem uma palavra muito boa, Deus usa ele absurdamente, ele veio para São Paulo, a gente foi várias vezes no culto, mas eu dou glória a Deus que Jesus não vai buscar placa de igreja, ele vai buscar uma igreja só. E ele tá dando tempo aí pra gente se consertar, pra gente ficar realmente parecido com a noiva, única, né? Não essa divisão que começa ali é bom, ali é ruim, aqui é bom, ali é certo, aqui é errado. Nosso papel não é esse. Nosso papel é pregar o amor de Deus, a palavra de Deus. Mas se eu ver injustiça, eu vou falar. E sabe por que eu vou falar, gente? Porque depois que eu comecei a estudar sobre o sábado sozinha, e eu comecei a falar isso, e muitos adventistas vieram até mim,
eles sofrem muito preconceito, cara. É muito preconceito. É muita gente que menospreza os adventistas como se eles fossem, sei lá o quê. Os caras... Gente, sério, eu nunca aprendi tanto sobre Bíblia como eu aprendi com eles em pouco tempo. E não é a Bíblia segundo, não, é a Bíblia mesmo. Bíblia purinha, tá? Nunca aprendi tanto. Então eu acho que a gente tinha que parar com isso, porque isso faz com que muitos deles tenham vergonha de falar que são adventistas, tenham vergonha de falar que guardam o sábado. Isso é terrível. Outra coisa, aí vem, ai, mas Jesus não é esse bonzinho, o amor. Eu acredito, Jesus, ele não é o bonzinho, o amor, Jesus não é o bravo, ele é o equilíbrio que a gente não tem hoje em dia, a gente é tudo desequilibrado. A gente pega a face de Jesus quebrando tudo quando a gente quer descarregar a nossa raiva e falar assim, mas Jesus também foi lá e quebrou tudo, mas isso não significa que o que você está fazendo na hora de quebrar tudo é certo, né? Você tem ali embasamento bíblico, teológico, né? A verdade para poder sair falando por aí. Muitas vezes não tem. Ou então, Jesus é amor, não, Jesus é amor. Justifica Jesus é amor para ser um tapado, passivo, o que também não é. Então, não queira pegar fragmentos de Jesus para justificar os seus erros, porque Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, e ele é equilíbrio, ele é onipresente, onisciente, ele é maravilhoso. A gente não, a gente é tudo errado, tudo tapado, mas glória a Deus que a gente tem ele. Não, eu só vou finalizar, gente, vou finalizar. Não vou sair quebrando tudo, Jesus, não vou. Vou finalizar. Um dia eu falei alguma coisa de escola adventista, aí uma pessoa que conhecia falou, eu não vou botar meus filhos na escola adventista, eles vão vir com essas palhaçadas do sábado. Aí fiquei olhando assim na cara dele. Eu falei, ai gente, as pessoas são muito ignorantes, mas tudo bem. Recentemente o líder dele falou num podcast que o verdadeiro dia do Senhor é o sábado, né, que foi mudado pro domingo. O líder dele, será que ele assistiu isso? Espero que tenha assistido. É isso, beijo.